né? E o que nós havíamos conversado, né, Bruno? Ah, não é o advogado que escolhe a tese para o É, processo, não é? exatamente. Você encontra a tese no processo. O processo ele é dinâmico, ele é vivo, né? Ele responde, ele fala. O processo Então, o fala. processo ele vai te dar a prova. O processo ele vai te dar aonde que falta a acusação provar determinado aspecto daquela acusação que ele está fazendo, né? Do que o promotor falta provar. O processo ele vai te dar tudo isso. E dentro disso ele vai te dar a tua prova, a tua tese de defesa. Ah, não é você que escolhe, como eu ouvi esses dias. Ah, doutor, depois da instrução em plenário, depois de ouvidas as testemunhas, depois de interrogado o réu, o senhor vê a tese que encaixa lá. Não é assim, cara. O processo já existe, você já tem perícia, você tem testemunha, você tem que conhecer o processo. A instrução em Exato. plenário é a última etapa. É. Você já tem que conhecer o processo na ponta da língua para fazer um plenário, né? Ou E essa é seja, mais uma parte da preparação, diga lá. o cliente chega falando: olha, Felipe, tem um júri aí, você é julgado na segunda-feira, hoje é sexta. Dá para fazer o júri em um final de semana? Dá para se preparar? Não, 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 de forma nenhuma, cara. De forma nenhuma. Seja um processo com 300 laudas, seja um processo com 5.000 laudas. É impossível, né? Você tem que ter um período de maturação da ideia, né? Uhum. Você tem que ter um período, você tem que estudar o processo. Primeiro você vai ler o processo. Você recebeu o processo. Tá? Doutor Bruno, eu tenho um júri daqui 2 meses, eu quero te contratar para fazer esse plenário para mim. O primeiro passo que você vai fazer, você vai ler o processo. Você não vai estudar, você vai ler. Então, eu vou ler ali o processo. Obviamente, descompromissado, vamos dizer assim. Você vai ler o processo, mas sem aquele afinco, aquele negócio de estudar e tal, de anotar cada detalhe. Você vai ler, você vai ter o primeiro contato com o processo. Então você vai ler o processo, aí você vai maturar a ideia, o que eu vi ali de interessante, o que eu não vi, tal testemunha falou isso, mas a outra falou isso. Então, peraí, deixa eu estudar direitinho. Aí você vai começar a ler o processo de novo, numa segunda oportunidade, você já vai começar a estudar o processo, já vai começar a concatenar as ideias, a confrontar um depoimento com o outro, vai começar a anotar as suas dúvidas para o próprio processo te responder mais à frente. Então, você pegar um plenário para fazer com 2, 3 dias de antecedência, não me parece razoável e não me parece adequado e eu não faria, né? Até pela Eu questão da não. plenitude Exato, tem a questão da de plenitude de defesa. defesa, é até talvez não antiético, mas talvez imoral com o próprio cliente você aceitar ou você encarar, fazer alguma coisa nesse sentido, porque você vai estar colocando a liberdade do outro em risco, né? Na maioria aí dos plenários, nós estamos falando em penas de até 30 anos.